e revelaram que essa formaçãozinha aqui, ó, ela cresceu 1 centímetro, ela leva de 10 a 100 anos. E todo esse processo lento e demorado de crescimento, ele acontece a partir da água da chuva, né? Vocês estão presenciando aí o processo acontecendo, o processo ativo. Essas gotinhas, ó, de água de chuva que ocorreu há 30 dias atrás, agora que está chegando aqui. Então a gruta ela funciona como se fosse uma esponja, tem muito material aqui para cima. Se acontecer uma chuva agora lá fora, a água da chuva ela vai infiltrar nesse material e vai levar um certo tempo para chegar até essas áreas internas. Então, dependendo aí da localização, 20 a 30 dias para a água da chuva chegar nesses pontos. E quando ela chega na forma de gotinhas. E essas gotinhas elas vão chegar aqui ricas em minerais, que a água ela foi dissolvendo o material por onde passou. Então, esses minerais eles vão ser depositados. Primeiro ela deposita para formar isso do teto, ó, que a gente chama de estalactites, que são as formações que se originam a partir do teto. E aí, por questão de gravidade, a gotinha que está aqui em cima, ela cai e deposita mais para formar isso do solo, que a gente chama de estalagmites, que são as formações que se originam a partir do solo. Então, nessas aqui eu vou orientar vocês a não tocar. Mas, Júnior, eu tenho a curiosidade, você disse que não é para tocar, dá vontade de eu tocar para me ver. É uma rocha dura, consistente, que na composição dessas formações tem vários minerais, como por exemplo esse mais alaranjado, o óxido de ferro, o mais branquinho, o bicarbonato de cálcio, o barro, a argila, eles que vão dando esse jogo de cores dessas formações. E entre esses minerais que eu citei, temos também na composição dessas formações, calcário, que é o que a gente pode tocar. Esse calcário aqui ele é a matéria-prima para a fabricação do cimento. Então a gente vai ver formações penduradas no teto, mas em nenhum momento chegam a cair, porque o calcário dá a sustentabilidade a elas e a consistência, ou seja, uma rocha dura, consistente. Ok? Muitas pessoas me perguntam, eu posso beber essa água? Não. Uma água que tem o poder de formar uma formação rochosa dessa, que ela é rica em minerais, imagine dentro do rim da pessoa, né? Então fica cheio de pedra no rim. Então a orientação é que não beba essa água, ok? Entenderam aí a parte geológica da gruta? Alguma dúvida? Pronto. Essa daqui é a segunda sala do nosso passeio. Vocês vão usar bastante a capacidade de imaginar no decorrer do passeio. Temos algumas formações aqui que de determinado ponto elas vão se assemelhando com animais, objetos, e vão dando nome, né, às salas que a gente for visitando. Mas para isso vocês precisam usar a capacidade de imaginar. Como por exemplo essa sala que a gente está, a segunda. Ela é conhecida como Sala do Sapo. Se vocês observarem essa formação rochosa aqui, ó, ela é semelhante a um sapo cururu bem grande, né? Que é a região do olho do sapo, a região da boca. Se assemelhou? Sim. Então depois você vai ter essa formação. E é livre, vocês podem imaginar o que vocês quiserem no decorrer do passeio, certo? Agora a gente vai descer um dos trechos mais críticos que está aqui. Muito escorregadio, ponto de descida, tem alguns locais que nem corrimão vai ter. Certo? Devagarzinho, sem pressa. Se for possível, nesses pontos aqui, ó, manter as mãos livres e um ajudando o outro. Ok? Vamos lá. Beleza. Antigo colégio na década de 40, 50. Hoje tem outro nome, é o Farias Brito. Então, são pichações antigas. Né? Antigo mesmo. Uhum. Olha, tá, porque é só que vocês não começaram a mostrar aqui. Só devagar, sem pressa. Você faz esse percurso aqui quantas vezes por dia? Depende. Final de semana, sábado e domingo, como é mais movimentado. Semana Santa tá aí, né? 4, 5 vezes. Uhum. Na semana, tranquilo. Pode acordar aí mesmo. 2, 3 vezes, né? Na semana, como é mais Na Semana Santa vai ser... Ser movimentado. Essa vegetaçãozinha, essas plantinhas aí germinando, isso acontece porque esses morceguinhos aí que vocês viram sobrevoando, eles são da espécie dos frugívoros, né? Eles se alimentam lá fora de frutas e sementes. E aí eles depositam essas fezes, né? Tem a sementezinha, devido à alta umidade do solo começa a germinar, né? Mas não chega a local nenhum, já essa plantinha ela vai morrer. Mas isso é devido às fezes desses animais.
ele escorre. São dois processos, né? O de gotinhas que eu expliquei para vocês. E esse processo também acontece aqui, é o de escorrimento das águas, né? Então a água da chuva ela vai escorrendo, depositando os minerais e formando essas ondulações, que a gente chama de efeito cortinas. Então, forma essas formações semelhantes à cortina, né? Em outros pontos, devido ao processo de escorrimento também forma um efeito cascata, se assemelha muito à cascata, né? Eles são pequenininhos, esse morcego. Olha lá, ele dormindo lá. Tá vendo? Pendurado Pessoal, lá. agora a gente vai se direcionar das principais saúdes. É de cabeça pra baixo. Aí, ó, atenção, que a gente tem um pontozinho de descida aqui. Como, por exemplo, aquela sala ali. Ela tem uma sala subterrânea, né? E essa época do ano, com a alta umidade do solo, corre o risco de desabar. Então, por questão de segurança, a gente tem que fazer Mas aquele filme que nós assistiu, hein? é o medidorzinho. Vida, aquele filme lá do dragão lá, que nós assistiu. Parece mesmo. Que ela mata as mulheres dentro. Não parece, Luan? Parece que nós assistimos. Caraca, cuidado do dragão. O dragão é um morcego aqui. Aí tem um morcego que tá dormindo bem ali, pai. Essa coisa aí. E aquela menina tá escondida aí dentro, ó. Olha o dragão! Olha o dragão voando! Olha o dragão. Pode usar a capacidade de imaginar, é livre, né? Como eu falei, é livre. Pessoal, essa daqui é uma das salas mais belas que a gente tem no passeio. Essa sala, eu vou colocar mais iluminação nela, ou seja, ela vai ficar mais iluminada, melhor para vocês fazerem as fotos. Porque antes de eu apresentar essa sala, eu costumo aqui nesse local fazer a demonstraçãozinha que eu falei lá no início. Ou seja, eu vou desligar por 10 segundos toda a iluminação artificial que a gente tem aqui. Você vê como fica esse ambiente sem a iluminação. Posso fazer essa demonstração? 30 segundos. Vai ser rapidinho. A ideia dessa demonstração é vocês sentirem o ambiente por 10 segundos como ele fica natural, ou seja, sem iluminação. Aí eu vou pedir Tem que tirar os flash, né? a colaboração de todos. Lembrando, essa daqui é uma das salas mais belas e conhecida como Sala da Rosa, uma formação lá no teto semelhante a uma rosa. Agora eu vou colocar mais iluminação na sala, vou deixar vocês à vontade para fazer as fotos. Vocês podem descer, só vou pedir para não ultrapassar o cordãozinho nem tocar nas formações, tá bom? Atenção, está escorregando aqui. Quando terminarem as fotos, a visita, vamos seguir nessa direção aqui. Não pode atravessar, não, viu? E aí, galera, que chique. Os meninos que ficaram, né? Imagina eles nessa escuridão que você mostrou, não foi? Aqui, o desespero. Basicamente eles ficaram na escuridão total, né? Na sensação é horrível. Eu achei. Eu beberia aquela água. Pode Não, depois que ele falou, tem gente que não sabe, Eti. Assim, a gente fala, mas é se beber com constância, né? É, beber uma vez, né? Porque da natureza. Só que assim, não pode beber, não é só por isso. Porque se a pessoa pegar naquela gotinha, ele está interferindo no processo de atividade dessas formações. Então não é permitido. O que é aquele que toca ali? Por que serve aqui? É um medidorzinho de temperatura e umidade.